Olá, galerinha, que estamos do ensino remoto em Itabaianinha. Então, vejam só, para quem não me conhece, né, eu sou professora de Geografia, sou professora Isana. Meu nome é Isana, sou professora de Geografia. Então, a aula de hoje, vocês já sabem, né, os professores estão conversando com vocês em sala de aula, né, falando como é todo o sistema, uma semana na escola, uma semana em casa. Então, quando vocês estão em casa, vocês vão assistir a videoaula, certo? Então, uma semana você vai assistir presencial, a outra semana você vai estar em casa no remoto. Então, no remoto, nós vamos estar revisando alguns assuntos, certo? Que vocês viram no colégio, que vocês viram com o seu professor. Então, vamos estar revisando, fazendo algumas atividades. E aí, né, é hora de estudar. Vamos lá, todo mundo pegando o material. Peguem aí o lápis, a caneta, o caderno, que vamos fazer atividade. A atividade é no caderno, certo? E o livro de vocês. Chegamos aí à nossa hora do estudo. E hoje, né, a nossa primeira revisão, nós vamos revisar o conteúdo que o seu professor deu na sala, certo? Então, o conteúdo que é falando sobre localização geográfica brasileira e as paisagens, da página 12 até a página 17. Então, vejam só, vou dar de uma maneira geral, certo? Vou dar aula revisando o conteúdo de uma maneira bem geral. Acompanhe aí. Então, falando do nosso país, o nosso Brasil, lindo, perfeito e maravilhoso. Então, o Brasil é o quinto maior país do mundo. E olha a área do Brasil, olha como o Brasil é muito extenso. 8.515.767 quilômetros quadrados. Olha como é grande o nosso país, né? Então, observem aí, né, os outros países. Então, o Brasil fica o quinto maior do mundo. Então, nós temos aí, em primeiro lugar, Rússia, depois Canadá, depois Estados Unidos, depois China, depois o nosso belo Brasil. Então, observe aí o planisfério, que é que vocês já viram na sala de aula, né? O planisfério que tem aí, marcando o Brasil, que está de verde, Estados Unidos de laranja, Canadá o de lilás, vermelho Rússia e China com amarelinho aí. Então, aí vocês observam os países mais extensos do mundo, os mais extensos do nosso planisfério, ok? Bem rápido, coisa simples, certo? E aí nós temos, né, a questão do tamanho do nosso país, né? Ele é muito grande, como vocês viram, e também o nosso Brasil tem uma extensa costa. Então, um extenso litoral, certo? Ele tem 7.367 quilômetros, né, banhado pelo Oceano Atlântico. Então, o Brasil tem 15.719 quilômetros de fronteira terrestre, ele limitando com quase todos os países. Lembram? Eu vou colocar na estante, né, essa questão dos limites de todos os países. Então, o Brasil está localizado no continente o quê? Americano. A maior parte do Brasil ele está localizado, né, em que porção do continente? Na América do Sul, na América do Sul. Então, nós temos aí a questão, né, da localização do Brasil e sua extensão territorial, que são um dos fatores que contribuem para que exista no território brasileiro uma grande diversidade de paisagens, relevos, climas, vegetações específicas, né, cada um com sua característica, cada região com sua característica física natural, que acaba influenciando o modo de vida de cada população, né, de cada região do nosso Brasil. Então, nós temos região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, e cada região vai ter um clima específico, relevos, vegetações específicas de cada região. Então, vamos ver, né, no decorrer desse período que passamos juntinhos aí. Então, onde o Brasil se localiza, né? Já falei, né? O Brasil está localizado em que continente? Continente americano, certo? A área territorial do Brasil faz parte do qual, né? Do qual parte do continente americano?
ele fica mais na parte da América do Sul. Tem uma partezinha da região norte, né, da parte norte do Brasil, mas é bem pouca porcentagem, a maior porcentagem é na parte sul, certo? E aí nós temos aqui a divisão, né, a divisão do hemisfério, do globo no hemisfério. Então, nós temos o hemisfério norte e sul, nós temos hemisférios leste e oeste. Norte e sul, a parte de cima norte, a parte de baixo, eu brinco, parte de cima, parte de baixo, mas aí vocês observam aí a parte de laranja no livro de vocês, é a parte norte, a parte amarelinha é a parte sul. Então, dois hemisférios, norte e sul. E aí nós temos como base nesses dois hemisférios que divide é o qual? Lembra da aula passada? Qual a linha que divide aí nos dois hemisférios? É a linha do Equador. Lembrem, viu? E os hemisférios leste e oeste? Qual é a linha? Qual é o ponto principal que divide nesses dois hemisférios, leste e oeste? Qual é a base? Qual é o ponto base que nós sempre observamos? O meridiano de Greenwich. Então, divide também aí o globo em leste, direito, oeste, esquerdo. Ok? Ficou claro? Só revisando. E aí, como eu já falei, né? Então, o Brasil está praticamente localizado, a sua maior parte do hemisfério ocidental, que aí é no hemisfério sul, né? Inteiramente localizado no hemisfério sul. Observem que essa partezinha aí, olha, uma partezinha verde aí em cima, depois da linha do Equador, tem uma pequena parte que faz parte do hemisfério norte, mas observe que a maior parte das terras, né, do nosso Brasil está no hemisfério sul. Então, aí, para ficar bem claro, a linha do Equador dividindo o mundo em norte e sul, e o meridiano de Greenwich dividindo o mundo em leste e oeste, ok? E aqui nós temos as zonas térmicas. Então, lembram que desse conteúdo, lembram que eu falei, lembra que o professor falou sobre as zonas térmicas? Então, as zonas térmicas, elas, né, nesse mapa aqui, vocês vão conseguir identificar a localização do Brasil nas zonas térmicas. Então, o Brasil tem a sua maior parte, né, no território onde? No qual é a zona que o Brasil tem a maior parte, né, da sua área territorial? Na zona tropical, certo? Observem aí que essa parte centralizada é a parte laranja, e aí as regiões mais afastadas das regiões mais centralizadas são amarelinha, um lilazinho, um azulzinho. Então, observem que a parte laranja é a parte mais quente, é a parte do globo que recebe maior incidência das radiação solar, certo? Então, é a parte aí dessa região centralizada, é a parte aí da linha do Equador, e o Brasil, ele está nessa zona tropical. Então, a elevação das temperaturas, a radiação solar é muito grande nessas regiões e existe uma grande elevação das temperaturas, ok? As áreas mais afastadas, então a zona temperada do norte, sim, existe, sim, a incidência da radiação solar, sim, claro, com certeza. Sem a radiação solar a gente não consegue sobreviver, sem o sol, sem o aquecimento, a gente não consegue sobreviver, mas a radiação solar é mais leve, certo? Do que na região aí da zona tropical. E aí, no caso do Brasil, que nós temos esse clima, né, o clima tropical, e aí um clima que é bem quente, né? Nós sabemos que existem algumas regiões do nosso Brasil, principalmente a nossa região nordeste, né, que é bem quente, com as temperaturas altíssimas, e também a região norte, é uma região onde tem temperaturas altíssimas. Só que lá tem um fator que favorece bastante para que dê um equilíbrio, né, para a população que mora na região norte, é a quantidade de rios. Então, essa grande quantidade de rios favorece muito, certo? A reduzir a temperatura, ter um equilíbrio na temperatura. Vamos lá. Espero que vocês estejam lembrando, viu, do assunto. Extensão latitudinal e longitudinal, e aí vocês observam aquela imagem, né? Extensão do nosso país,
em norte e sul. Observe os pontos, né, do norte até o sul de 4.394,7 quilômetros quadrados de extensão. Em leste e oeste, nós temos 4.379,4 quilômetros de extensão. Lembra das imagens que eu mostrei na aula passada? Lembre das imagens que os professores vão estar mostrando na aula de vocês. Então, no leste, Pontal das Seixas, de João Pessoa. Lembre do leste, à direita. Olá, Pontal das Seixas. Aí eu trouxe uma imagem para vocês, aí na parte leste. A parte norte, Monte Caburaí, né? A parte norte, lá em cima, observe o N, né? E aí nós temos também a parte oeste, a Serra da Cotomana, ao sul, o Arroz Chuí. Lembra que tinha assim, ditado que diz assim, o Brasil vai do Opoque ao Chuí. Então, observem que o Brasil realmente vai do Opoque ao Chuí, certo? Então, do norte ao sul, do leste e do oeste. Nós temos uma extensão territorial do nosso Brasil muito grande. E observem nessas paisagens que eu mostrei agora para vocês, o nosso Brasil é muito rico em paisagem, em belezas naturais. Então, a cada ponto que vocês observam, que eu coloquei as imagens, lembra? O ponto norte, ponto sul, ponto leste, ponto oeste. A cada ponto, uma beleza natural faz referência do nosso Brasil. Olha que perfeição. E aí nós temos, né, a questão das fronteiras do nosso Brasil com outros países. Então, nós temos 15.719 quilômetros de extensão. O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, exceto Equador e Chile. Lembra da aula que o professor colocou isso? Onde o Brasil faz parte, né? Faz fronteira com quase todos. Mas lembre, bote na cabecinha de vocês, quais são os países que o Brasil não faz? Equador, que não faz fronteira, Equador e Chile. Lembre sempre. Então, observe aí, certo? Aí é um pouquinho das fronteiras do Brasil. Então, o Brasil faz fronteira com Guiana Francesa, com Guiana, com Venezuela, com Colômbia, com Peru, com Bolívia, com Paraguai, com Argentina, com Uruguai. Só não faz fronteira com Equador e Chile, certo? Porque olha a extensão territorial do Brasil. Então, na parte leste, não faz fronteira, né? Então, é litoral, é litoral. Então, nós temos aí o Oceano Atlântico na parte leste, na parte, aí vocês observam já na parte norte, até aí a parte oeste tem toda uma fronteira, né, que o nosso Brasil percorre aí. Observem as imagens de alguns países, né, que o Brasil faz fronteira, e aqui é a Ponte da Amizade, Brasil e Paraguai, ela mais longe, aqui do lado esquerdo, do lado direito, a Ponte da Amizade, mais perto. No Brasil, como faz fronteira com o Paraguai, muita gente, muitos brasileiros saem do nosso Brasil para ir fazer compras no Paraguai, comprar um valor menor, né? Então, sai para fazer compras, sai para turismo, para conhecer, porque só passou a ponte, está no Paraguai, só passou a ponte, está no Brasil. Olha que interessante, né? E aí nós temos a Cataratas do Iguaçu, né? Outra fronteira entre Brasil e Argentina. E aqui nós temos outra fronteira, que é Brasil e Bolívia. Então, algumas imagens, só para vocês observarem, né, que das fronteiras do Brasil, de alguns países. Não são todos, só algumas imagens para vocês lembrarem. E aqui nós temos atividade. Chegamos à atividade. Pega o caderno, mais uma vez, eu aviso, pega o caderno, pegue o lápis, pega a caneta e vamos lá fazer atividade. Então, vejam só. O professor de vocês passou atividade, né? Atividade aí para vocês. Outras questões, não passou a questão 4. E a questão 4 eu vou explicar um pouquinho agora para vocês. E aí nós vamos respondendo agora, certo? Então, qual é a posição geográfica do Brasil em relação aos hemisférios da Terra? Justifique sua resposta. Lembra que eu falei sobre os hemisférios? O Brasil faz parte, a área territorial do Brasil está em a maior porcentagem em qual hemisfério? Olha que isso é interessante. Eu vou dar um minutinho para vocês responderem. Então, vocês vão justificar a resposta, né, de acordo com a explicação que eu dei agora. Olha que legal.
Um minutinho só para beber água e vocês responderem aí. E aí nós vamos lá justificar a sua resposta? Então vamos lá? Qual é a resposta aqui? Então, a maior parte do território brasileiro está situado no hemisfério sul, ao sul da linha do Equador, e uma pequena parte do norte dessa linha, no hemisfério norte. Lembra que eu coloquei, lembra que eu expliquei? Então, o Brasil está situado no hemisfério, a maior parte no hemisfério o quê? Sul, certo? E uma pequena parte no hemisfério norte. Lembra que eu falei aquela partezinha verde, um pedacinho no hemisfério norte. Então, o país está localizado inteiramente a oeste do meridiano Greenwich, no hemisfério ocidental. Copiem a resposta agora, que eu sei que vocês fizeram direitinho, porque essa foi fácil. Vamos à próxima. Próxima questão. Indique em qual zona térmica da Terra está localizada a maior parte do território brasileiro. Lembra das zonas térmicas? Nós falamos agora. Zonas térmicas, o Brasil está localizado a maior parte em qual zona térmica? Lembra daquela zona térmica lá na região mais centralizada? Letra B. Em qual outra zona térmica se situam alguns trechos do território? Então, a partezinha ali de cima, ela faz parte em qual? Voltando aí o livro, respondendo aí, qual a principal diferença entre essas duas zonas? Prestem atenção. Lembrem. Então, a letra A maior parte do território brasileiro está localizada na zona tropical. Essa foi fácil demais. Letra B, há trechos do território situado na zona temperada do sul. Lembra? Letra C, as áreas que ficam na zona tropical tendem a apresentar temperaturas elevadas que as áreas situadas nas zonas temperadas. Lembra que eu falei nas regiões tropicais, que é a região mais centralizada, as temperaturas vão ser mais elevadas, né? Elas vão ser muito quentes. E as zonas temperadas, as temperaturas serão mais tranquilas, mais amenas. Vamos lá. A próxima pergunta. Agora eu vou ler, viu, para vocês esse trecho aqui da reportagem. Então, fazendo a leitura do texto da reportagem, a seguir as informações e as questões. Comissão da Câmara aprova fim do horário de verão em Goiás e Distrito Federal. A Comissão de Minas e Energia aprovou o projeto de decreto legislativo que tira Goiás e Distrito Federal do horário de verão instituído em parte do país. A ideia central é de que o Estado não possui relevante diferença entre o dia e a noite, o que traria efeitos negativos para a população e não ajudaria a poupar energia. No texto, Vladir argumentava que a falta de critérios técnicos levou o governo a equívocos em sua política de economia de energia desde o início. Ele justificou que não há diferença entre a quantidade de horas do dia e da noite em Goiás, logo não haveria justa causa para a subsistência de medidas que causariam ônus à população. O programa foi instituído pela primeira vez no Brasil no verão de 1931/1932 e é adotado continuamente desde 1985, segundo dados do governo Economia, entre outubro de 2016 e fevereiro de 2017. Foi de 159,5 milhões. Esse valor, considerado baixo pelo setor elétrico, é decorrente da redução do uso de usinas térmicas para complementar a demanda de energia. Então, falando sobre essa questão do horário de verão, né? No horário de verão, hoje, no Brasil, foi extinto, né? O governo, o presidente Bolsonaro, ele extinguiu o horário de verão. E o horário de verão, ele serve para quê? Ele serve para economizar energia, principalmente nos horários de pico. O professor explicou para vocês, né? A ideia do horário de verão é reduzir a energia em horários, né, de maior consumo. E aí, geralmente, esse maior consumo acontece quando? Acontece, né, quando todo mundo chega em casa, por exemplo, à noite, está todo mundo em casa. Quem estuda à tarde chega de tardezinha em casa,
Quem estuda pela manhã, à noite está em casa. Então, quem trabalha à noite está em casa, geralmente é o momento, né, que está todo mundo em casa. E geralmente é o momento que o consumo de energia é mais acelerado. Certo? E ele acabou extinguindo, dizendo que não estava fazendo, né, não estava dando resultado. E aí, de acordo com o texto, né, o texto fala sobre essa importância do horário de verão, né, que o horário de verão, já desde 1985 que existe o horário de verão, mas aí hoje o governo federal, né, do nosso país já acabou. Então, letra A, de acordo com o texto, você considera pertinente que o horário de verão passe a não vigorar mais em Goiás e no Distrito Federal? Então, de acordo com o texto, o que é que vocês acham? Que é pertinente, sim ou não, esse horário de verão deixar, né, de vigorar? Vocês acham o quê? Então, eu já falei para vocês que o horário de verão é muito importante. Os professores, eu acredito que já explicaram para vocês a importância do horário de verão, certo? E aí, né, eu quero a justificativa de vocês. Letra B, por que, depois de ter sido adotado o horário de verão, foi revisto e retirado nessa área? Qual é a resposta? Tem no texto, viu? Por que, né, foi retirado? Qual foi os efeitos? Né? O que foi que aconteceu para esse horário de verão ser retirado nessa região? Letra C. A economia nos gastos de energia com a adoção do horário de verão? Quero que vocês coloquem a opinião de vocês aí, né? Caprichem agora. Um minutinho. Vamos lá. Então, a letra A é pessoal, certo? Letra A, eu quero que vocês respondam e depois o professor vai estar fazendo o comentário, vai olhar na sala. Letra B. Porque foi observado que não existe diferença de hora de dia e noite em Goiás e no Distrito Federal, e a implementação do horário de verão não resultou na economia significativa de energia elétrica. Letra C. Houve uma economia de 159,5 milhões entre outubro de 2016 e fevereiro de 2017. Valor considerado baixo e atribuído à redução do uso de usinas térmicas e não diretamente à adoção do horário de verão. Então, eles têm lá na região usinas, né, usinas térmicas, que podem usar na redução desse consumo, né, de energia. Então, no caso do horário de verão, lá na região de Goiás e Distrito Federal, lá à noite, os dias, a questão das horas do dia, elas passam com mais lento, né? Mais lento. Então, por isso, não teve muita significativa, né, de redução do consumo de energia. E lá, como eles têm muitas usinas e vai suprir a necessidade da população, por isso que eles acham que o valor que foi economizado não foi considerado assim bom para essa região, né, de Goiás e Distrito Federal. E nossa aula vai ficando por aqui, né? Estudem direitinho, acompanhem todas as aulas, prestem atenção nas aulas presenciais, tirem suas dúvidas com seu professor que está aí na sala, né? Eu tenho alguns alunos que estou acompanhando presencialmente, né? Outros é só aqui mesmo pelo vídeo, uma grande parte dos alunos é só por vídeo. Então, estudem direitinho, não percam a oportunidade, né? Aproveitem todos os minutos e aproveitem bastante o professor na sala de aula ou presencial, certo? Tirem todas as dúvidas, não leve dúvida para casa, certo? Aproveite tudinho. Um abraço, um abraço, um abraço bem forte e estudem e até a próxima aula. Tchau, tchau!